Existe uma expressão em africâner que diz "Sota ai sous n hatel", que significa tão durão quanto um texugo de mel. Em todo o continente, os texugos de mel ganharam a reputação de serem durões, emprestando mesmo o seu nome a um veículo blindado de transporte de pessoal utilizado pelas forças de defesa sul-africanas. Esta reputação deve-se em parte à sua aparência, ao seu corpo atarracado e às suas garras longas e poderosas, mas na verdade é a tenacidade do texugo de mel que o diferencia dos demais. Afinal, esta é uma criatura que come mel das notórias colmeias africanas de abelhas assassinas e não hesita em comer cobras venenosas e até mesmo atacar leões caso se sintam ameaçados. Mas um deles, em especial, ganhou notoriedade anos atrás, após divulgarem algo, até então quase oculto, a incrível inteligência dos ratéis, combinada com uma pitada de bravura, que confere aos texugos do mel a simbologia de um dos, ou do animal mais destemido do mundo. Você já ouviu a história de Stoffel? Há 20 anos, Brian Jones, conservacionista da vida selvagem do Parque Nacional Kruger, na África do Sul, resgatou um texugo de mel que chamou de Stoffel. Stoffel vive no Moholoholo Wildlife Rehabilitation Center Hoedspruit, África do Sul, desde o seu resgate em 2008. Embora Brian tenha ficado feliz em cuidar dele no começo, logo descobriu que ele era uma ameaça a outros animais. Não importa quão grande ou pequeno, nada é seguro para ele. Stoffel passou pelo corredor de um pedaço de madeira atrás de um rinoceronte e conseguiu assustá-lo, fazendo gritar e girando em torno de seu cercado. Ele também pegou uma das 20 águias do parque, matou cervais e cerca de 340 porquinhos da Índia de uma só vez. Ele estava realmente chateado, mas Stoffel não parou por aí. No que talvez possa ser considerando o maior ato de bravura ou até de ignorância, ele escavou sob uma cerca elétrica para desafiar um leão macho adulto. Uma tarefa assustadora tinha começado. Os tratadores tentaram jogar um pedaço de carne para distrair os animais, mas não adiantou. Stoffel parecia querer atacar os testículos do leão, algo antes até então só retratado em folclores, mas aqui o tratador afirma ter visto. Porém, o leão não se deixou ser pego e em dado momento aproximou sua face para morder o ratel, que conseguiu revirar sobre sua pele e contra-atacar rapidamente a face do leão, conseguindo tirar sangue da face do leão, uma incrível façanha para um animal tão menor do que o mesmo. Stoffel havia vencido o primeiro round. Os leões pareciam assustados. No entanto, ele insistiu atacando, e aí o jogo virou. 2 leões o atacaram e o esmagaram. Causaram de fato um enorme estrago no lombo do Stoffel. Apesar dos texugos do mel terem uma pele grossa, solta e dura, ela não é invulnerável a ataques, e eles podem ser predados por grandes predadores, apesar de por vezes já terem demonstrado na natureza que essa pode ser uma tarefa árdua, mesmo com a diferença de tamanhos. Mas no caso de Stoffel, ele ficou hospitalizado por alguns meses e incrivelmente conseguiu se recuperar. Após isso, Brian precisava amenizar o temperamento de Stoffel e para isso introduziu uma companheira chamada Hanley para ajudá-lo a desabafar suas emoções. Eles se deram bem, porém, ao invés de sossegar, Stoffel ensinou sua companheira a escapar dos recintos, e como uma das maiores amostras de inteligência do mundo animal, conseguiram até mesmo abrir um cercado. Não importa o que Brian fizesse para prendê-lo, Stoffel sempre encontrava um modo de escapar. Como último recurso, Brian, a um alto custo, construiu o que chamou de Alcatraz de Texugos, um recinto com muros grossos de concreto e altos. Na mesma noite, Stoffel utilizou as pequenas árvores que tinham ali dentro para escalar, dobrar e usar como ponte até os muros. Então a equipe tirou todas as árvores e replantou mais ao meio do cercado, onde não teria alcance para fazer isso mais. Então ele cavou e rolou grandes pedras até um dos cantos do cercado, formando uma escada, empilhando o suficiente para escapar do cercado novamente. Numa de suas escapadas noturnas, Stoffel invadiu a casa de Brian, demonstrando sua inteligência ali também, ao conseguir abrir janelas e até a geladeira em busca de comida. Após isso, a equipe removeu as pedras do recinto, mas ainda não fora o suficiente. Dessa vez, Stoffel escavou bolotas de lama e jogou contra um dos cantos do recinto, também conseguindo formar uma escada para escalar.
Todas as outras formas possíveis que ele encontrou ali, como pedaços de pau, vassouras, pneus, tudo ele utilizou como ferramentas para se elevar como uma escada e conseguir pular o muro. Após ser enganado por Stoffel inúmeras vezes, Brian não estava mais arriscando. Ele colocou uma cerca elétrica em volta do recinto com 8.000 volts, mas ele ainda não sabia o que esperar. Stoffel parecia furioso com a situação, ficando em pé e rosnando para o Brian. Stoffel foi finalmente contido por hora. A história de Stoffel se passou tem alguns bons anos já, segundo uma publicação do Centro de Reabilitação Selvagem Moholoholo em abril de 2023. Disse e mostrou o seguinte: muitos de vocês têm perguntado como está Stoffel. Aos 26 anos de idade, Stoffel ainda está forte. Seus problemas de sinusite e a idade não diminuíram a velocidade deste velho. Ele está vivendo uma vida muito relaxada com seu companheiro Rami, passando a maior parte dos dias cochilando antes das refeições e das entregas de alimentos complementares. Atualmente, ele deixou a fuga para os texugos mais jovens do centro, preferindo passar o tempo brincando com Rami ou descansando ao sol. E aí, você já conhecia a história de Stoffel? Tem sugestões de outros animais icônicos de outras espécies ou outros assuntos? Comente!